Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 8. Jesus, o mediador da nova aliança. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua bênção, louvando-te pelo teu amor, pelo plano da salvação, pelo mediador maravilhoso que é Jesus Cristo. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Abre a nossa mente para entender a tua palavra neste momento. Responde às orações do teu povo. Derrama sobre nós a tua bênção. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Jesus, o mediador da nova aliança. O verso áureo diz: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Hebreus capítulo 8, verso 6. Jesus diz aqui, ele é mais excelente, um ministério mais excelente, comparando com que outro ministério? Comparando com o ministério da tribo de Levi, da família de Arão. Não tem nem comparação, queridos irmãos. Não tem nem comparação, porque Arão e sua família eram pecadores, eram frágeis. Eles tinham que oferecer sacrifícios por si mesmos, porque eram pecadores. Mas agora Jesus Cristo, ele obteve um ministério tanto mais excelente, porque ele é perfeito, ele é o santo, ele é o imaculado Filho de Deus. Ele é mediador de uma superior aliança. Por que superior? Em comparação com a velha aliança, feita com base no sacrifício de animais, lá no santuário terrestre, aquela velha aliança que foi feita no Monte Sinai, quando foi construído o tabernáculo, quando Deus deu a lei. Queridos, todo o cerimonial do santuário terrestre, ele compõe a velha aliança, com base no sangue de animais. Tudo era uma cópia, tudo era uma profecia daquilo que ocorreria de fato com Jesus Cristo e do ministério de Jesus Cristo no santuário celestial. Se nós não avançarmos do santuário terrestre para o santuário celestial, nós não vamos entender o plano da salvação. Os judeus ficaram estacionados no tempo. Eles nunca saíram do sistema do santuário terrestre, porque eles não acompanharam a transição do santuário terrestre para o santuário celestial. Eles rejeitaram o Messias. Eles não aceitaram aquele que Deus enviou para inaugurar a nova aliança, para instituir o ministério do santuário celestial. Eles rejeitaram o Messias. Por isso, eles não entendem até hoje o plano da salvação, porque é Jesus Cristo o mediador de uma superior aliança, a nova aliança, com base no santuário celestial, com melhores e superiores promessas. Quando Jesus viveu aqui uma vida perfeita e morreu em nosso lugar, Jesus inaugurou uma nova aliança e superior aliança entre nós e Deus. Por meio do seu sacrifício na cruz, Jesus cancelou a pena de morte que nossas transgressões exigiam, e Jesus tornou possível a nova aliança, com base no sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Em Hebreus capítulo 10, abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 10, versos 5 até o verso 10, observamos aqui que Jesus manifestou a obediência perfeita exigida pela aliança. Aqui nós lemos, Hebreus 10, e os versos 5 até o verso 10. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Queridos, quando Jesus Cristo, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, lá naquele sexto dia da semana da criação, quando ele deu forma ao corpo de Adão, ali dizem Gênesis capítulo 2, verso 7, abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo 2 e o verso 7, aqui nós lemos:
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Lembre-se que este Deus que formou o homem é o Filho. Ele é o Verbo. João capítulo 1, verso 1 até o verso 3 diz que nada do que foi feito sem ele se fez. Foi ele quem criou todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Então, aqui é o Deus Filho, que 4.000 anos depois encarnou e se tornou um de nós. Quando ele deu forma ao corpo de Adão, ele estava preparando um corpo para si mesmo. Porque na presciência divina, Deus já sabia que Adão e Eva iriam pecar, e então a família humana se tornaria um lar para o Filho de Deus que iria encarnar, e que aqui na família humana o problema do pecado que começou no céu com a rebelião de Lúcifer, esse problema do pecado que não foi resolvido no céu, seria resolvido na terra. Por isso criou a família humana como filhos e filhas de Deus, para que aqui Deus preparasse um lar para o seu filho, um corpo para o seu filho, para que aqui o problema do pecado fosse resolvido, o caráter de Deus que tinha sido maculado pelas acusações de Satanás no céu, aqui no planeta Terra seria o caráter de Deus reivindicado, a sua justiça reivindicada, a sua santa lei seria reivindicada. O planeta Terra. Portanto, queridos, quando nós lemos aqui em Gênesis 2, verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, quando este corpo foi dado para Adão, estava se preparando também um corpo para o Filho de Deus. Por isso, queridos, Jesus Cristo, ao nascer da Virgem Maria, assumiu o corpo humano, de fato. Ele era 100% Deus, mas ele veio à terra para viver como 100% homem. Hebreus capítulo 10, verso 5 diz: pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. E então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Como tira o primeiro para estabelecer o segundo? Tira a velha aliança com base no santuário da terra, no sacrifício de animais, e estabelece a nova aliança com base no santuário celestial, tendo como base o sangue do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, e não sangue de animais. Por isso Paulo aqui está dizendo: tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados, pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Através da morte de Jesus Cristo, nós não somente somos justificados, salvos, perdoados, mas nós também somos o quê? Santificados. Vocês estão vendo aqui em Hebreus capítulo 10 e o verso 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Muitas vezes as pessoas pensam que Jesus Cristo morreu somente para perdão dos nossos pecados. Mas não é somente para perdão dos nossos pecados. Jesus, além de perdoar os nossos pecados e nos salvar, ele também nos santifica. O que significa Jesus nos santificar? Ele vai transferindo a mente santa dele para você. Este é o trabalho do Espírito Santo. Transferir, comunicar a vida para você, a vida de Jesus, a mente de Jesus. Por isso, diz aqui: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Queridos, Paulo aqui em Hebreus 10 faz alusão ao Salmo 40. Quando você lê o Salmo 40 do rei Davi, você percebe que Salmo 40 e o verso 7 e 8, embora tenha sido escrito por Davi, não se aplica a Davi. Nunca se cumpriu em Davi. Abra sua Bíblia no Salmo 40 e vamos ver então os versos 7 e o verso 8.
Aqui nós lemos: então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Este salmo, ele é profético, ele é messiânico. Aqui no capítulo 40, versos 7 e 8, é uma alusão direta a Jesus Cristo. Por isso que Paulo, ao escrever Hebreus, aqui, Hebreus capítulo 10, os versos 5 até o verso 10, ele cita duas vezes o Salmo 40, verso 7 e verso 8. Se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. Esse salmo adquiriu um significado especial com a encarnação de Jesus. O Filho personificou a obediência da nova aliança. Queridos, na nova aliança exige-se obediência, assim como na velha aliança. Só que na velha aliança ela foi quebrada por falta de obediência, mas na nova aliança não foi quebrada porque existe uma obediência perfeita na nova aliança, que é a perfeição da obediência de Jesus Cristo. Durante os 33 anos que ele viveu na terra, ele nunca pecou, nunca desobedeceu. É esta obediência de Jesus que o Espírito Santo comunica e transfere para você quando você aceita Jesus como Salvador. Jesus Cristo é o nosso exemplo. Fomos salvos não apenas por sua morte, mas também por sua obediência perfeita. Jesus Cristo, nosso exemplo. Aleluia. Na parte de domingo, a necessidade de uma nova aliança. Se a velha aliança fosse perfeita, todo suficiente, nós não precisaríamos de uma nova aliança. Olha, queridos, se o santuário da terra provesse perfeição, mudança de coração, nós não precisaríamos do santuário celestial. Se o sacerdócio de Arão, como mediador, fosse suficiente, nós não precisaríamos de um outro sacerdócio, que é Jesus Cristo. É exatamente por causa da insuficiência da velha aliança. Porque o santuário terrestre era somente uma cópia, uma ilustração. O original estava no céu. Deus usou o santuário da terra. Deus usou a velha aliança para nos conduzir do conhecido para o desconhecido, para conduzir a sua mente para o ministério maravilhoso de Jesus Cristo no céu, onde ele intercede. Hebreus capítulo 7, abra sua Bíblia. Vamos ler então Hebreus capítulo 7 e os versos 11 até o verso 19. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Paulo argumenta: se o sacerdócio levítico, o santuário terrestre, fosse suficiente, para que Deus enviaria outro sacerdote? Para que Deus introduziria, inauguraria outro santuário, que é o santuário celestial? Infelizmente, o povo judeu ficou com o santuário terrestre. Aliás, nem com o santuário terrestre eles ficaram, porque o santuário terrestre foi destruído, o templo foi destruído no ano de 70, eles ficaram sem nada, porque eles rejeitaram o Messias, não acompanharam a transição do santuário da terra para o santuário celestial, com a morte do Messias, com a ressurreição e ascensão do Messias, eles não acompanharam essa transição. Queridos, na Bíblia existe uma transição do santuário da terra para o santuário celestial. Daniel capítulo 9, abra sua Bíblia. Em Daniel capítulo 9, vamos ver então o verso 24. Daniel capítulo 9 e o verso 24. Aqui nós temos: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão. Ou seja, Deus reservou para a nação de Israel 70 semanas, anos proféticas, 490 anos. E no final destes 490 anos, mais especificamente na última semana, ou seja, nos últimos 7 anos, que se estenderam do ano 27, o ano do batismo de Jesus, até o ano 34.
nesta última semana, Deus cumpriria com a promessa, aqui feita no verso 24. Aqui diz, para extinguir a transgressão e dar fim ao pecado. Isso só aconteceu com a morte de Jesus na cruz. E o que mais? Para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Isso só aconteceu com a morte de Jesus na cruz. Portanto, queridos, na última das 70 semanas, que se estendeu do ano 27 até o ano 34, Jesus Cristo morreu exatamente na metade desta última semana, no ano 31. Ele foi batizado no ano 27, 3 anos e meio de ministério, morreu no ano 31. E neste ano se cumpriu isso que está sendo profetizado aqui no verso 24. Aqui diz que Jesus Cristo, ele extinguiria a transgressão e daria fim aos pecados, ele expiaria a iniquidade e traria a justiça eterna, e selaria a visão, ou seja, com a morte de Jesus na cruz, esta visão dada aqui das 70 semanas, que fazem parte dos 2.300 anos, esta visão seria selada como verdadeira, digna de confiança. E o finalzinho do verso 24 diz que Jesus Cristo ungiria o Santo dos Santos. O Santo dos Santos mencionados aqui em Daniel 9:24 é uma referência direta ao santuário celestial, ao Santíssimo do Santuário Celestial. Queridos, Moisés, quando construiu o santuário da terra, antes de usar o santuário da terra, antes de começarem os trabalhos, os serviços no santuário da terra, ele ungiu o altar de sacrifício, ungiu a pia, ungiu o lugar santo, ungiu o lugar santíssimo, e depois iniciaram-se então os serviços, os rituais do santuário terrestre. Primeiramente, ele inaugurou o santuário da terra, ungindo-o. Assim também, Jesus Cristo, depois de morrer, ressuscitar, subiu ao céu, ele inaugurou o santuário celestial. No dia do Pentecostes, Jesus foi entronizado no santuário celestial, e ele ungiu o santuário celestial. Ele ungiu o Santo dos Santos, o Santíssimo. E então ele começou a oficiar como nosso sacerdote no santuário celestial. Tudo aconteceu no santuário celestial da mesma forma como aconteceu no santuário da terra. Por isso diz aqui que Jesus Cristo, no final das 70 semanas, finalzinho do verso 24 de Daniel 9, diz para ungir o Santo dos Santos. Infelizmente, queridos, os judeus não acompanharam essa transição do santuário da terra para o santuário celestial. Eles ficaram parados no tempo, porque rejeitaram o Messias. Agora volte para a leitura de Hebreus capítulo 7 e vamos ler os versos 11 até o verso 19. Vamos ler agora o verso 12. Hebreus 7, verso 12 em diante. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. A lei sacerdotal no santuário da terra permitia que somente aqueles que eram da tribo de Levi fossem sacerdotes. Mas mudou-se o sacerdócio, agora não seria mais da tribo de Levi, agora seria o sacerdote Jesus, que não era da tribo de Levi. Então mudou-se o sacerdote, precisou também mudar o que? A lei sacerdotal. Verso 13, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Jesus era da tribo de Judá. Verso 14, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, ou seja, Jesus não era um sacerdote segundo a lei sacerdotal, mas ele foi constituído sacerdote por ordem direta do Pai, assim como Melquisedeque, rei de Salém, foi constituído sacerdote por ordem direta de Deus, independente da tribo de Levi. Então vemos agora o verso 17, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque.
Queridos, aqui nós vemos, de acordo com Hebreus, o fato de Jesus Cristo ter sido nomeado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, implicava que uma nova aliança havia sido inaugurada, porque na velha aliança nem se cogitava a ideia e a possibilidade de Jesus Cristo da tribo de Judá poder servir como sacerdote. Por isso, a ênfase de Paulo aqui em Hebreus é a nova aliança, onde Jesus Cristo é o sacerdote, constituído por Deus, sem ser da tribo de Levi, mas ele foi feito sacerdote do mesmo modo como Deus constituiu Melquisedeque, que também não era da tribo de Levi. A antiga aliança foi dada com base no sacerdócio levítico, mas a nova aliança foi dada com base no sacerdócio de Jesus Cristo. O problema com a aliança velha, antiga, era que ela não podia oferecer perfeição. Não podia oferecer perfeição. Aqui no capítulo 7, verso 11, diz: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse? Lógico que a perfeição não podia ser através da antiga aliança, mas na nova aliança existe uma perfeição. A perfeição do nosso Senhor Jesus Cristo, a perfeição da sua obediência, a perfeição do seu caráter, a sua mente pura, santa e imaculada. Tudo isso nos é oferecido na nova aliança. E o Espírito Santo nos comunica todas estas bênçãos da nova aliança. Agora, queridos, é importante observar que na velha aliança, no santuário terrestre, existia a lei de Deus para ser obedecida. Mas é interessante observar que a lei de Deus não estava lá no pátio. Lá no pátio estava o altar de sacrifício. Era lá no pátio, no altar de sacrifício, que o pecador confessava os seus pecados sobre a cabeça do cordeirinho, o cordeirinho era morto, e ali ele recebia o perdão de Deus. A lei, a santa lei, estava lá dentro, no lugar santíssimo. Ou seja, Deus não exigia do pecador a obediência à sua santa lei para ser perdoado. O perdão era dado antes da obediência aos 10 mandamentos. O perdão era concedido quando o pecador confessava o pecado sobre a cabeça do cordeiro lá no pátio e sacrificava o cordeiro. E então, perdoado, grato a Deus pelo perdão dos seus pecados, agora com prazer, com alegria do perdão recebido, o pecador se dispunha, em gratidão, obedecer à lei de Deus. Queridos, Jesus Cristo primeiramente libertou Israel do Egito. Antes de dar a lei, ele libertou. Antes de dar a lei, ele salvou o seu povo da escravidão egípcia. E depois de fazer milagres pela travessia do Mar Vermelho, depois de lhes dar o maná, a água, depois de se manifestar de formas maravilhosas, Deus então deu a sua santa lei. A lei de Deus foi dada para um povo que tinha sido salvo, liberto. A lei não é exigida de você para ser salvo, para ser perdoado. Assim também hoje, Jesus Cristo morreu na cruz para perdão dos seus e dos meus pecados, para a nossa libertação, para a nossa salvação. E você, quando vai a Jesus Cristo ao Calvário, e você, pela fé, lança a mão do sangue derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, você, pela fé, confessa os seus pecados, você é ali mesmo perdoado, purificado do seu pecado, sem nunca ter obedecido nenhum dos mandamentos da lei de Deus, somente indo a Jesus Cristo, indo ao Calvário e recebendo o perdão dele. Você agora está salvo, agora você é filho e filha de Deus. Então Jesus Cristo dá para você, que já é filho e filha de Deus, dá para você a lei de Deus, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são colocados na porta de entrada do santuário da terra, e os 10 mandamentos não são colocados também na porta de entrada do santuário celestial. Os 10 mandamentos continuam no lugar santíssimo do santuário celestial. Mas como é que você entra na presença de Deus? Não é pela lei, você entra pelo sangue de Jesus Cristo.
E depois que você é recebido como filho e filha de Deus através do sangue de Jesus, então o Espírito Santo escreve a lei de Deus no seu coração. Aleluia! Esta é a bênção da nova aliança. Na parte de segunda-feira, nova e renovada. Abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 8 e vamos ler então os versos 10 até o verso 12. Hebreus capítulo 8, versos 10 até o verso 12. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Verso 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Queridos, aqui está a promessa da nova aliança, nova e renovada. A promessa de uma nova aliança em Hebreus remete a Jeremias. Por que Jeremias? Porque lá em Jeremias 31 e os versos 31 em diante, também fala da promessa desta nova aliança. Abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 31 e vamos ver então o verso 31 a 34. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você está percebendo que aquilo que Jeremias escreveu, Paulo repetiu lá em Hebreus capítulo 8, versos 10 a 12, mostrando que esta promessa da nova aliança feita aqui em Jeremias, ela se cumpriu em Jesus Cristo. Paulo faz a transição do santuário da terra para o santuário celestial. Paulo faz a transição do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Jesus Cristo. Queridos, o problema com a antiga aliança foi que o povo a tinha quebrado. A aliança não era defeituosa, mas as pessoas eram defeituosas. Se Israel tivesse visto através dos símbolos a vinda do Messias e depositado fé nele, a aliança não teria sido quebrada, mas ela foi quebrada. E exigia-se a morte dos transgressores. Jesus morreu pelos transgressores. Por causa da infidelidade do povo, as promessas que Deus fez sob a aliança antiga, a aliança mosaica, nunca foram cumpridas. Em virtude da garantia dada pelo Filho, Jesus Cristo, Deus cumpriria os propósitos da sua aliança. Deus não mudou sua lei, nem diminuiu seus padrões. Em vez disso, enviou seu Filho Jesus Cristo como garantia. É por isso que esta aliança não tem maldições, porque a nova aliança não foi quebrada. Só existem bênçãos na nova aliança, pois Jesus a cumpriu com perfeição. É essa perfeição de Jesus que nos é comunicada. A perfeição e obediência de Jesus é creditada a favor seu, a favor meu. Quando nós abraçamos a Jesus como Salvador, a obediência de Jesus nos é creditada. Queridos, por isso somos salvos em Jesus Cristo. Por isso não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele morreu a nossa morte. Ele próprio nunca transgrediu a nova aliança, nunca transgrediu os 10 mandamentos, que estão lá no santuário celestial, no santíssimo do santuário celestial. Ele viveu uma vida de perfeita obediência, ele morreu na cruz sem pecado, pelos nossos pecados. Por isso, queridos, nos é acreditada toda esta obediência de Jesus Cristo, esta pureza de Jesus Cristo. Mas ele não somente nos acredita o perdão,
ele não somente nos outorga o perdão, Jesus Cristo, ele nos comunica também sua mente, seu caráter, sua justiça. Por isso o Espírito Santo vai nos transformando para sermos mais semelhantes, cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo. Glória a Deus por esse trabalho em comum acordo que Jesus Cristo e o Espírito Santo fazem. Eles trabalham em comum acordo. Jesus Cristo morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Mas de que adiantaria Jesus Cristo ter morrido na cruz se nós não fôssemos atraídos para Jesus? É o Espírito Santo que nos atrai para Jesus Cristo. De que adiantaria Jesus Cristo nos dar o perdão se nós continuássemos vivendo nos pecados, impotentes, fracos, sem conseguir obedecer os mandamentos de Deus? Então, queridos, a obra do Espírito Santo é operar em você esta transformação do caráter, a transformação da mente. Somos perdoados e salvos em Jesus Cristo, e agora o Espírito Santo gera em você a natureza santa de Jesus. O Espírito Santo transfere para você a mente de Jesus, uma mente obediente, capacitando-nos para obedecer os mandamentos de Deus. A justificação, perdão e salvação vem através de Jesus Cristo, mas a santificação é a obra diária, contínua do Espírito Santo, nos comunicando a mente de Jesus Cristo e a perfeita obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela justificação e pela santificação em Cristo Jesus. Na parte de terça-feira, a nova aliança tem um mediador melhor. Abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 8 e vamos ler os versos 1 até o verso 6. Hebreus capítulo 8, versos 1 até o verso 6. Ora, a suma, ou seja, o resumo do que temos dito, é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Paulo acompanhou a transição do santuário da terra para o santuário celestial. Paulo realmente entendeu o plano da salvação, mostrando que a morte de Jesus Cristo foi o início dos trabalhos do santuário celestial, porque Jesus Cristo morreu como Cordeiro de Deus do santuário celestial, porque do santuário terrestre ele não poderia ser o Cordeiro de Deus, porque no santuário da terra só morriam animais, e Jesus não era um animal, ele é o santo e imaculado Filho de Deus. Portanto, queridos, a morte de Jesus Cristo inaugurou a primeira festa, cumpriu a primeira festa do santuário celestial. Lembre-se que existiam 7 festas no santuário da terra que correspondem às 7 festas do santuário celestial. A primeira festa do santuário terrestre era a Páscoa, a morte do Cordeiro no dia 14 de Nisan. Jesus Cristo morreu como o Cordeiro Pascal do santuário celestial. Por isso ele morreu no dia da Páscoa, dia 14 de Nisan do ano 31. Por isso, queridos, esta primeira festa do santuário celestial inaugurou já os trabalhos do santuário celestial, mesmo antes de Jesus ressuscitar e subir ao céu. Bendito seja Deus por estas 7 festas. A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos era o comer da carne do Cordeiro Pascal. E queridos, quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele pegou o pão e disse: este é o meu corpo. Depois pegou o cálice da nova aliança, o suco da vide, e disse: este é o sangue da nova aliança. Ele introduziu a Santa Ceia, que é o comer do corpo e é o beber do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos celebrando o quê? A festa dos pães asmos. Só que na nova aliança, a festa dos pães asmos se chama a ceia do Senhor. A Páscoa ocorreu uma única vez, quando Jesus Cristo morreu na cruz. Mas nós poderemos comer da carne representada pelo pão
e beber do sangue representado pelo vinho, cada vez que participamos da ceia do Senhor. Queridos, a festa das primícias era a terceira festa do Santuário da Terra. A festa das primícias ocorria no dia 16 de Nisan. E exatamente Jesus ressuscitou no dia das primícias, no dia 16. Morreu sexta-feira no dia 14, ressuscitou no domingo, dia 16, dia das primícias. Ressuscitou com ele uma multidão de santos glorificados. E eles subiram ao céu no próprio dia das primícias, no dia 16. E foi Jesus Cristo quem apresentou diante do Pai aquela multidão de santos glorificados como primícias dos mortos. E o Pai aceitou o sacrifício do Filho. Depois eles voltaram para a terra e permaneceram 40 dias na terra. Queridos, as festas do santuário da terra, elas foram se cumprindo no santuário celestial. A Páscoa, pães asmos, as primícias e a festa do Pentecostes. Era a quarta festa do santuário da terra. A festa do Pentecostes ocorria 50 dias após a festa das primícias. Jesus ressuscitou no dia 16 de Nisan, 50 dias depois foi a festa do Pentecostes. Foi quando Jesus Cristo foi entronizado no santuário celestial, ungiu o Santo dos Santos e iniciou o seu trabalho sacerdotal no santuário celestial. Queridos, esta foi a quarta festa. O cumprimento profético do Pentecostes é uma profecia que aponta para a entronização de Jesus no santuário celestial, e quando ele, recebendo todo o poder, como ele próprio disse, todo o poder me é dado no céu e na terra, então ele enviou o Espírito Santo no dia do Pentecostes, no próprio dia em que ele foi entronizado no santuário do céu. Queridos, as festas do santuário da terra, elas são proféticas e apontam para as festas do santuário celestial. A quinta festa do santuário terrestre era a festa das trombetas, 10 dias antes do dia da expiação. Quando ocorreu esta festa no santuário celestial? Queridos, 10 anos antes de 1844, 10 anos antes, a pregação chegou a hora do juízo, começou a ser pronunciada, proclamada por Guilherme Miller e toda aquela equipe que trabalhava na pregação, preparando o povo para o grande evento de 1844, que não seria a segunda vinda de Jesus, mas seria o início do juízo dos mortos. Queridos, 10 anos pregando e proclamando, chegou a hora do juízo, chegou a hora do juízo. Esta foi a festa das trombetas do santuário celestial. O dia da expiação, dia 22 de outubro de 1844, não chegou de repente. O mundo foi preparado para este dia, 22 de outubro de 1844. Deus preparou o mundo para esta grande festa, o início do juízo celestial. E a sexta festa do santuário terrestre é exatamente o dia da expiação, o juízo. Isto se cumpriu a partir do dia 22 de outubro de 1844, quando começou o juízo celestial. Jesus Cristo começou a abrir então o livro selado com 7 selos. São 7 fases. O juízo celestial ocorre em 7 fases, sendo que o último selo, o 7º selo, é o fim do juízo, o fechamento da porta da graça. Queridos, aqui estão então as 6 festas, mas falta uma. A 7ª festa do santuário terrestre era a festa dos tabernáculos, conhecida também como festa da colheita. Queridos, a 7ª festa do santuário celestial ainda está por vir no futuro. Será quando Jesus Cristo retornar à terra para fazer a colheita. Será a festa da colheita. A festa da colheita durava 7 dias. E durante 7 dias nós ascenderemos com Jesus Cristo para o céu. A festa da colheita vai durar 7 dias. Ele recolhendo e levando para os celeiros do céu a sua igreja, os seus filhos, o trigo comprado pelo seu sangue. Queridos, as festas, todas elas eram proféticas. E todas elas vão se cumprindo no ministério sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo no santuário celestial. Na parte de quarta-feira, a nova aliança tem superiores promessas. A nova aliança
tem tudo de melhor. Aqui em Hebreus capítulo 8, verso 6. Hebreus capítulo 8, verso 6, nós lemos: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente. O ministério de Jesus é superior, é mais excelente, é perfeito, nem se compara com o ministério de Arão. Arão, ele tinha aquela fragilidade, ele não tinha firmeza, ele falhou na educação dos seus filhos, por isso Nadab e Abiú foram destruídos. Ele falhou ali no Monte Sinai, quando ele fez o bezerro de ouro para o povo adorar. Arão era cheio de defeitos. Por isso, queridos, Jesus Cristo, ele alcançou um ministério tanto mais excelente, porque Jesus é santo, imaculado, perfeito. E diz aqui o verso 6, quanto é mediador de um melhor concerto. Com base no sangue de Jesus Cristo, nós temos a promessa do novo céu e da nova terra, que está confirmado em melhores promessas, diz aqui. Por isso, queridos, a nova aliança tem melhores promessas. A aliança entre Deus e Israel foi ratificada com sangue de animais. O sangue foi aspergido tanto sobre o altar, que representava Deus, quanto sobre as 12 colunas que representavam o povo. O povo de Israel prometeu obedecer a tudo o que o Senhor havia feito. Quando você lê Êxodo capítulo 24, versos 1 a 8, Êxodo, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 24 e os versos 1 a 8, você percebe que a velha aliança também foi confirmada com sangue, sangue de animais. Aqui diz em Êxodo 24 e o verso 8, então tomou Moisés aquele sangue, espargiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco, sobre todas estas palavras. Eles quebraram esta aliança, mas esta aliança tinha sido confirmada com sangue, que representava o sangue de Jesus Cristo. Mas o povo não entendeu. Na velha aliança, o povo não estava exercendo fé. O povo estava confiando em si mesmos. Por isso diz aqui o capítulo 24, verso 3, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Não fizeram nada, porque eles não tinham forças para fazer. Mas eles confiavam em si mesmos e quebraram a aliança. Mas na nova aliança não houve falha. Jesus Cristo não quebrou a nova aliança. Ele a cumpriu fielmente. E o sangue da nova aliança é o sangue de Jesus Cristo. Queridos, a condição para a vida eterna ainda é a mesma que sempre foi: perfeita obediência à lei de Deus. Na velha aliança houve desobediência e transgressão da lei de Deus. Na nova aliança não existe transgressão e nem desobediência à lei de Deus, porque Jesus Cristo, ele é o penhor, ele é o fiador, ele tomou sobre si a responsabilidade não só de morrer por nós, mas também de fazer com que todas as promessas feitas na nova aliança, que elas se cumpram plenamente e que as bênçãos da nova aliança sejam concedidas a você que crê nele, que o aceita como Salvador. Então a condição de vida eterna sempre foi obediência. Só que na nova aliança, a obediência é a de Jesus Cristo, creditada a você. Deus satisfez as exigências da nova aliança, pois deu seu próprio Filho para vir e viver uma vida perfeita, a fim de que as promessas da aliança pudessem ser cumpridas nele, e então oferecidas a nós, pela fé em Jesus. Que bênção! A perfeita obediência de Jesus Cristo nos é creditada. A obediência de Jesus garante as promessas da aliança. Ela requer que Deus dê a ele, a Jesus, suas bênçãos, as quais então são concedidas a você e a mim. Aqueles que estão em Jesus desfrutarão dessas promessas com ele. Em segundo lugar, Deus nos dá seu Santo Espírito para nos capacitar a cumprir a sua lei. O Espírito Santo, na nova aliança, vem viver em você, vem habitar em você, fazer morada em você e colocar em você a mente de Jesus Cristo. Cristo satisfez as exigências da aliança. Portanto, o cumprimento das promessas de Deus para nós
é certo. Leia também segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20 a 22. Aqui nós lemos: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Todas as promessas de Deus, elas existem em Cristo Jesus. São nele sim, e por ele o amém. Aqui está falando que as promessas de Deus, elas estão em Jesus. Quando você recebe a Jesus, você recebe também as promessas e as bênçãos que estão nele. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Jesus Cristo nos salva e Ele nos dá o penhor do Espírito. Ele nos sela com o Espírito Santo. Você, através do Espírito Santo, não é somente gerado como filho, como filha de Deus, mas você recebe o penhor do Espírito, que são os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo é aplicar na sua vida o fruto do Espírito. Todos os traços de caráter de Jesus Cristo, Ele implanta em você. Este é o fruto do Espírito Santo. E todos os dons do Espírito Santo podem ser concedidos a você para aquilo que for útil. Queridos, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nos traz a santificação. Nós nunca podemos esquecer que o plano da salvação não consiste somente na justificação, porque a Bíblia fala também da santificação. E a santificação acontece na vida daqueles que foram salvos, na vida daqueles que agora mantêm comunhão diária com Jesus Cristo, recebendo o Espírito Santo. Mas no plano da salvação também existe a glorificação. E a glorificação será a terceira e a última fase no plano da salvação, quando nós seremos glorificados na segunda vinda de Jesus Cristo, quando o nosso corpo mortal for revestido da imortalidade e nós, glorificados, seremos arrebatados para o céu. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a nova aliança e o novo coração. Primeiro Deus libertou Israel do Egito. Primeiro Deus os salvou. Primeiro Deus mostrou de forma inequívoca o amor, o cuidado dele para com Israel, tirando-os do Egito, fazendo-os atravessar o Mar Vermelho, dando-lhes o maná e também dando-lhes a água, dando-lhes a sombra durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Queridos, Deus provou diante deles que os amava. E agora, depois de tudo isto ter sido feito, Deus então deu-lhes também a sua lei, os 10 mandamentos. Queridos, o que se poderia esperar de um povo que foi liberto, foi salvo, foi protegido, foi cuidado? O que poderia se esperar deles agora? Uma obediência como gratidão, obedecer os mandamentos de Deus por gratidão, porque estava provado que Deus é amor, Deus é bondade. Mas infelizmente isso não aconteceu. Eles não obedeceram aos mandamentos de Deus. Aquela lei foi transgredida. Queridos, da mesma forma, na nova aliança, Jesus Cristo veio como revelação do amor de Deus. Jesus Cristo veio como para nos libertar. Jesus Cristo, com a sua morte na cruz, nos libertou, nos salvou, derramando o seu próprio sangue. Deus provou o seu amor por nós, dando o seu Filho, Ele nascendo aqui entre nós, morrendo por nós. Ele provou o seu amor por nós. Ele nos dá o perdão e a salvação em Jesus Cristo. E agora, depois de salvos e perdoados, Deus nos dá também o quê? A sua lei. Por isso Jesus diz em João 14,15, abra sua Bíblia, João 14,15. Aqui nós lemos, Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ele não está colocando a lei, os mandamentos, na porta de entrada do santuário. Não, queridos. Na porta de entrada do santuário está a cruz.
O altar de sacrifício do santuário celestial é o Monte do Calvário, é a cruz. É por ali que você entra no santuário celestial, aceitando a Jesus como Salvador e sendo salvo, perdoado por Jesus Cristo. Mas depois de salvos, Jesus Cristo diz para você e para mim: se me amardes, porque eu já provei o meu amor por vocês, disse Jesus, mas agora eu quero que vocês mostrem o amor de vocês por mim. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Por isso, queridos, a obediência sempre está presente. Na velha aliança houve transgressão. Na nova aliança não houve transgressão, mas perfeita obediência de Jesus. E Jesus está dizendo: eu dou para você a minha perfeita obediência. Primeiro eu salvo você, e depois de salvar você, eu dou para você a minha perfeita obediência, a minha mente, para que você também tenha uma mente obediente. Olha que lindo o que Deus faz por nós. Jeremias 31:33. Jeremias 31:33 está falando que isso é o que Deus está prometendo fazer na nova aliança. Jeremias 31:33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Queridos, na velha aliança a lei estava escrita em tábuas de pedra, mas na nova aliança também existe a lei. Muitos querem enganar o povo dizendo que na nova aliança só existe a graça e não precisa existir a lei, que a lei foi abolida. Não, queridos. Na velha aliança existia a graça e existia a lei. Na nova aliança existe a graça e existe a lei. Jesus Cristo está dizendo que na nova aliança a lei será escrita na mente, no coração. Jesus Cristo propõe tirar a lei das tábuas de pedra e escrever esta lei na nossa mente para que tenhamos prazer na lei do Senhor. É isso que está aqui em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, nós lemos aqui no verso 8 em diante. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Agora o Israel espiritual do Novo Testamento, da Nova Aliança. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Está muito claro, meu querido irmão, que na Nova Aliança Jesus Cristo nos salva, nos perdoa, mas Ele faz mais. Ele derrama sobre você o Espírito Santo. E o Espírito Santo grava esta lei de Deus no seu entendimento, no seu interior. E o verso 11 diz: e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades. Na nova aliança existe graça, existe misericórdia, bondade. Louvado seja Deus por tudo isso. Mas na nova aliança existe também a lei de Deus. Não na tábua de pedra, mas a lei de Deus sendo escrita no seu interior, no seu entendimento. Por isso, em nome de Jesus, você pode dizer: deleito-me, Senhor, em fazer a tua vontade. A tua lei está dentro do meu coração. Queridos, Deus quer dar para você e para mim, diariamente, o perdão. Quando confessamos diariamente recebemos o perdão de Deus. Mas Deus nos quer dar mais do que perdão. Deus quer nos dar poder para obedecer. E o poder para obedecer vem através do Espírito Santo, que implanta em você a mente de Jesus Cristo e escreve a lei de Deus no seu coração. Esse amor e obediência podem ser vistos como, e devem ser vistos como, a marca distintiva da presença do Espírito Santo na vida do crente.
Queridos, eu quero terminar lendo para você. Mais uma vez, João 14:15, abra sua Bíblia, João 14:15 e também o verso 21. Aqui nós lemos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso é uma prova, não é para você se salvar pela obediência, mas é uma prova, é uma evidência de que você ama Jesus Cristo, o seu Salvador, obedecendo os mandamentos dele. E o verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João capítulo 2 e o verso 4. A Bíblia é clara. Em vez de dispensar as pessoas da obediência, a verdadeira fé, em vez de dispensar a pessoa da obediência, a verdadeira fé nos torna participantes da graça e nos capacita para obedecer. Aleluia! Que o Espírito Santo dê para você, meu querido irmão, a mente obediente de Jesus Cristo. Uma mente que tem prazer na obediência aos mandamentos do nosso Pai. Porque o nosso desejo como filhos e filhas de Deus é fazer a vontade do nosso Pai. E a vontade do nosso Pai é que guardemos os seus mandamentos. É exatamente isto que diz aqui na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. O que é agradável à vista de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. E agora 1 João, capítulo 5 e o verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Você está percebendo? Não é que você obedece para ser salvo. Não, você já foi salvo em Jesus Cristo. E agora como filho, como filha de Deus, você tem prazer em obedecer os mandamentos do Pai. E não somente prazer, você tem o poder para obedecer, porque o Espírito Santo habita em você. E agora diz, primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque é alegria obedecer àquele que tudo deu para nos salvar, aquele que tudo fez para nos salvar. Queridos, que Jesus Cristo derrame sobre você o Espírito Santo. Que o Espírito Santo dê para você e para mim a mente obediente de Jesus Cristo. E que vivamos para glorificar o nosso Pai. Vivamos para glorificar o nosso Salvador Jesus Cristo. Que você e eu vivamos cada dia buscando o batismo diário do Espírito Santo. Minha oração é que Jesus Cristo dê para você a paz que somente Ele tem para dar. Essa é a minha oração. Amém.